Chi Suer é uma das jogadoras mais incomuns e imprevisíveis do tênis profissional. Não depende de força bruta nem de serviços potentes. Na verdade, os seus golpes muitas vezes parecem suaves para os padrões atuais. Mas não te enganes, o que lhe falta em potência, ela compensa com uma das estratégias mais estranhamente eficazes do jogo. O estilo de CS gira em torno de variedade, consciência do campo e colocação perfeita. Joga com as duas mãos tanto no forehand como no backhand, o que lhe dá um controle invulgar e a capacidade de redirecionar bolas de formas que apanham constantemente as adversárias desprevenidas. Os seus golpes de fundo não se baseiam na velocidade, mas sim em ângulos, efeito e surpresa. Pode mudar a direção no último segundo ou colocar a adversária em contrapé com um simples toque de pulso. Não fica apenas no fundo do campo. Os seus reflexos rápidos e instinto junto à rede fazem dela uma ameaça constante na frente. Seja com uma aproximação dissimulada ou uma intervenção perfeita no momento certo, SH brilha na rede com voleios limpos e uma antecipação afiada. A sua estratégia baseia-se na ruptura do ritmo. Ela abranda o jogo, muda o andamento e obriga as adversárias a executar pancadas que não dominam. Por isso é especialmente perigosa em pares, onde o posicionamento e o tempo são tudo. Com mãos rápidas e movimentação enganadora, Xia conquistou 7 títulos de Grand Slam em pares, muitas vezes superando duplas que dependiam apenas de potência e velocidade. Pode não dominar pela força bruta, mas o seu QI de tênis, a sensibilidade para o campo e a capacidade de confundir as adversárias fazem dela uma das forças mais criativas que o desporto já viu. Michael Chang. Michael Chang chegou ao circuito profissional como um jogador resistente, extremamente rápido e com um jogo de resposta feroz. Entrou no mundo do tênis com apenas 12 anos e rapidamente subiu nas categorias juniores como um dos talentos mais promissores da sua geração. Aos 15 anos, venceu seu primeiro jogo num quadro principal. E, em 1989, com apenas 17 anos, conseguiu um dos feitos mais memoráveis da sua carreira ao conquistar o título de Roland Garros, derrotando Stefan Edberg numa final dramática de 5 sets. Mas, para além do título, a campanha de Chang em Roland Garros em 1989 é igualmente lembrada pelo seu lendário jogo da quarta ronda contra Ivan Lendl. Na altura, Lendl era o número 1 do mundo, campeão do Open da Austrália e tricampeão de Roland Garros. A maioria esperava que ele passasse facilmente pelo jovem azarão. Lendl parecia a caminho disso, vencendo os 2 primeiros sets por 6-4, 6-4 e quebrando o serviço de Chang no início do terceiro. Mas Chang recuperou de imediato e venceu o set por 6-3. No quarto set, tudo mudou quando Chang começou a sofrer câimbras musculares severas. Apesar da dor, lutou e venceu o set, empatando o jogo. No quinto set, a 2-1, pensou seriamente em desistir, mas mais tarde disse que sentiu uma convicção incrível no coração para continuar. Foi então que começou a usar táticas verdadeiramente invulgares, levantamentos altos, mombaus, para abrandar o jogo e perturbar o ritmo de Lendl, bem como winners arriscados para encurtar os pontos. A abordagem bizarra, mas brilhante, tirou completamente Lendl do ritmo. Frustrado, ele começou a reclamar com o árbitro e até com o público. Então veio o momento que todos recordam. Chang fez um serviço por baixo no meio do quinto set, apanhando Lendl de surpresa. No match point, foi mais longe, posicionou-se mesmo atrás da linha de serviço para receber o segundo serviço de Lendl. A pressão resultou. Lendl fez dupla falta e Chang garantiu uma das vitórias mais icônicas da história do tênis. Aos 17 anos, demonstrou não só coração e resiliência, mas também inteligência tática para superar o número 1 do mundo, mesmo em sofrimento físico. Fabrice Santoro. Fabrice Santoro não ganhou o apelido de O Mágico por acaso. O seu jogo era único, efeitos, cortes, ângulos e escolhas de pancada imprevisíveis. Santoro conseguia confundir até os melhores jogadores. A sua estratégia era pura ruptura de ritmo, negava aos adversários velocidade e consistência ao cortar a bola incessantemente, mantendo-a baixa e desconfortável. Além disso, a sua rara pega com duas mãos tanto no forehand como no backhand dava-lhe um estilo totalmente diferente daquele a que a maioria estava habituada. Não era o jogador mais potente, mas o seu estilo causava frustração extrema, o que frequentemente levava a erros, e esses erros prolongaram a sua carreira.
Santoro tornou-se o primeiro homem a disputar 70 torneios de Grand Slam em singulares, um verdadeiro testemunho da sua longevidade no circuito. Um verdadeiro testemunho da sua longevidade no circuito. Para além disso, Santoro acumulou vitórias notáveis contra alguns dos maiores nomes do tênis, incluindo Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Roddick, muitas vezes surpreendendo-os com a sua mistura desconcertante de efeitos e variação de ritmo. Não era apenas um jogador de simples, Santoro também teve uma carreira de sucesso em pares, conquistando 2 títulos de Grand Slam nesta categoria e sendo presença constante nas fases finais de grandes torneios. O seu estilo, muitas vezes descrito como tênis de outra era, destacava-se num circuito cada vez mais dominado pela força física e pela velocidade. Santoro lembrava a todos que o tênis também é arte, paciência e inteligência tática. As suas partidas eram verdadeiros espetáculos para os amantes do jogo, onde cada ponto era uma pequena obra-prima de improviso e execução criativa. Mesmo nos últimos anos de carreira, quando a idade e a velocidade dos adversários poderiam ter sido obstáculos intransponíveis, Santoro manteve-se competitivo graças à sua habilidade de ler o jogo como poucos, antecipar jogadas e explorar as mínimas fraquezas dos adversários. Reformou-se em 2010, deixando para trás um legado de inovação, longevidade e um estilo que dificilmente será replicado. Para muitos fãs, Fabrice Santoro permanecerá para sempre como o exemplo de que, no tênis, a magia não vem apenas da potência, mas também da capacidade de surpreender e encantar. A herança deixada por jogadores como Shi Suer, Michael Chang e Fabrice Santoro transcende números e estatísticas. Cada um, à sua maneira, provou que o tênis não é apenas uma batalha de força e resistência, mas também um jogo de mente, de adaptação e de criatividade pura. Shi Suer demonstrou que, mesmo num cenário dominado por pancadas potentes e atletas com físico imponente, ainda há espaço para a precisão milimétrica, a leitura apurada do jogo e a coragem de quebrar padrões. A sua abordagem, quase imprevisível, é um lembrete constante de que a beleza do tênis reside tanto no inesperado como no previsível. Michael Chang, por sua vez, simbolizou a resiliência e a determinação absolutas. A sua vitória em Roland Garros de 1989 não foi apenas um título, foi uma prova de que a força mental e a estratégia inteligente podem superar obstáculos físicos aparentemente intransponíveis. A forma como desafiou o número 1 do mundo, recorrendo a táticas incomuns e mantendo-se firme sob pressão, é uma lição eterna para qualquer atleta. Já Fabrice Santoro elevou o conceito de tênis artístico a outro nível. Com o seu arsenal de efeitos, cortes e ângulos impossíveis, fez do corte um palco, transformando cada encontro num espetáculo. A sua longevidade e consistência mostram que a capacidade de reinventar-se e de confundir adversários é tão valiosa quanto a força bruta. Estes 3 nomes, apesar de estilos tão distintos, partilham um ponto em comum: a recusa em seguir o caminho óbvio. Num mundo desportivo que muitas vezes se inclina para a homogeneidade técnica, eles escolheram ser exceções, explorando a criatividade e o engenho para alcançar vitórias memoráveis. Hoje, as suas histórias continuam a inspirar novas gerações de jogadores e adeptos. Não apenas como recordações nostálgicas de feitos passados, mas como exemplos vivos de que o tênis, tal como a vida, recompensa aqueles que ousam pensar diferente, lutar com o coração e jogar com a mente. O impacto destes 3 jogadores não se mede apenas pelos troféus erguidos, mas também pelas emoções que despertaram e pelo legado que deixaram gravado na memória coletiva do tênis. Shi Suer inspirou todos aqueles que, sentindo-se menos físicos ou potentes, perceberam que o jogo oferece inúmeras formas de vencer. A sua mestria em variar ritmos, manipular ângulos e transformar cada ponto numa armadilha para a adversária revelou que inteligência tática e sensibilidade técnica podem ser armas letais. Michael Chang mostrou ao mundo que a coragem e a fé num objetivo podem transcender as limitações físicas. O seu triunfo em Roland Garros permanece como um dos capítulos mais emocionantes da história do desporto, não apenas pela vitória em si, mas pela maneira como foi conquistada, com sacrifício físico, mente inabalável e criatividade estratégica. A imagem de Chang executando o serviço por baixo contra Lendo é mais do que uma jogada ousada, é o símbolo de que pensar fora do comum pode mudar o rumo de uma batalha. Fabrice Santoro, o mágico, foi a prova viva de que o tênis pode ser uma arte performativa. A sua capacidade para desconstruir o jogo dos adversários,
Anular a potência com sutileza e trocar a previsibilidade pela constante surpresa deixou marcas profundas. Para os que o viram jogar, cada encontro era como assistir a um truque de ilusionismo em pleno corte. O legado destes três atletas vai muito além da estatística. Eles recordam-nos que a vitória não é monopólio dos mais fortes fisicamente, mas também dos mais criativos, persistentes e estrategicamente sagazes. Numa era em que a velocidade e a força parecem dominar, o exemplo de Shi Suer, Chan e Santoro é uma âncora para aqueles que acreditam que o tênis, no fundo, um jogo de engenho e adaptação. Hoje, o seu impacto é visível em jovens jogadores que ousam experimentar novas abordagens, misturar estilos e introduzir elementos inesperados nas suas partidas. São provas vivas de que, independentemente da época, haverá sempre espaço para quem desafie o status quo, para quem se atreva a mudar o ritmo, alterar o ângulo e reescrever as regras não escritas do jogo. Talvez, no futuro, outros nomes surjam com estilos igualmente únicos e desafiadores. Mas, até lá, a história destes três campeões permanecerá como um lembrete eterno. No tênis, como na vida, vencer não é apenas questão de força, é, sobretudo, a arte de pensar, sentir e agir de forma diferente. Olhando para a trajetória de Shi Suer, Michael Chan e Fabrice Santoro, é impossível não reconhecer um fio condutor invisível que une três carreiras tão diferentes: a recusa absoluta em se conformar com o que é esperado. Cada um, à sua maneira, subverteu padrões e escreveu capítulos de pura originalidade na história do tênis. E essa capacidade de romper moldes é o que, no fundo, lhes garante um lugar eterno no imaginário coletivo do desporto. Shi Suer, a arquiteta da imprevisibilidade. Shi Suer é a materialização viva da ideia de que o tênis é um jogo de xadrez em movimento. Quando a maioria das jogadoras constrói o seu jogo com base em força, aceleração e golpes demolidores, ela prefere os labirintos da criatividade e da astúcia. O seu estilo é um enigma para qualquer adversária. Pancadas aparentemente inofensivas que escondem ângulos traiçoeiros, mudanças súbitas de ritmo e uma leitura de jogo capaz de prever intenções antes mesmo de a bola cruzar a rede. A sua abordagem lembra que o corte não é apenas um campo de batalha físico, mas também um espaço mental onde vence quem conseguir entrar na cabeça da adversária. As suas vitórias não se medem apenas em sets conquistados, mas no número de jogadoras que, após enfrentá-la, saem perplexas, incapazes de compreender exatamente como foram derrotadas. Shi Suer não joga apenas para ganhar pontos, ela joga para controlar narrativas, para ditar o enredo de cada jogo e, no final, obrigar a adversária a dançar ao seu ritmo. Michael Chan, o guerreiro de coração e mente. Se Shi Suer é a arquiteta, Michael Chan é o combatente incansável que nunca se rende. A sua história em Roland Garros, aos 17 anos, não é apenas uma memória desportiva, é um conto de superação que transcende gerações. Lesionado, exausto e perante o melhor jogador do mundo, Chan não se limitou a resistir, reinventou a forma de lutar. A introdução dos monbaos para quebrar o ritmo de Lendo, o famoso serviço por baixo e a ousadia de receber quase sobre a linha de serviço no ponto final não foram apenas táticas oportunistas. Foram gestos de pura inteligência estratégica, de quem entende que, por vezes, para derrubar gigantes, é preciso desestabilizar-lhes a mente antes de vencer-lhes no marcador. Chen encarna a verdade incômoda para muitos atletas. Talento e força são importantes, mas, nos momentos de maior pressão, é a capacidade de pensar diferente que transforma o improvável em possível. A sua vitória em Paris não foi apenas um título juvenil improvável, foi um manifesto contra a ideia de que a vitória pertence sempre ao favorito. O eco das suas histórias. O público que testemunhou estas carreiras guarda na memória mais do que estatísticas ou rankings. Guarda imagens, emoções e momentos que se tornaram parte da identidade do tênis. Guarda o sorriso astuto de Shi Suer ao enganar mais uma adversária, a determinação quase sobre-humana de Chan ao suportar as dores para conquistar Paris, e o olhar tranquilo de Santoro ao executar um golpe que parecia impossível. Esses momentos têm o poder de inspirar não apenas tenistas, mas qualquer pessoa que enfrente desafios aparentemente insuperáveis. Porque, no fundo, o que estas histórias nos dizem é simples: há sempre mais de uma forma de vencer, e muitas vezes, a mais inesperada é a mais eficaz. E assim, enquanto novas gerações entram nos courts, o espírito destes três permanece como uma luz guia para aqueles que procuram não apenas ganhar, mas deixar uma marca.
Uma marca feita de coragem, engenho, acima de tudo, da capacidade de transformar cada jogo numa narrativa inesquecível.